Então, para começar falando sobre imóveis na planta, como ganhar euros, Giovanni, sem sair do Brasil com imóveis na planta? É uma coisa interessante, né, sobre imóveis na planta, porque é uma oportunidade excelente de investimento o imóvel na planta. Isso por quê? Porque Portugal difere do Brasil em, no mínimo, duas situações aqui que eu posso falar facilmente. A primeira delas, quando você compra um imóvel na planta em Portugal, você paga o sinal, né, aquele início de pagamento, aquele início de processo, e acabou. Você só vai voltar a pagar todo o restante da entrada e o financiamento, se você for comprar o imóvel financiado, somente na hora da entrega das chaves do imóvel. Ou seja, aquela pessoa que está comprando o imóvel agora, na planta, nem começou a obra ainda, ele vai pagar ali, a título de sinal, um valor pequenininho, e depois não paga mais nada. O que por aí já é uma grande diferença em relação ao Brasil, né? No Brasil você paga um sinal, depois você paga um reforço de sinal, depois você paga as prestações mensais durante toda a construção, para quando o Intermediárias. acabar de construir, bum, vem o financiamento e aí você já entra numa nova dívida de novo. Aqui não. Aqui você não paga mensalmente nenhum valor. Você paga o sinal, depois todo o restante da entrada, mais as prestações do financiamento, é só com a entrega das chaves. Ou seja, você tem uma garantia, você tem uma segurança muito maior. Segurança em todos os sentidos. Ah, se a construtora quebrar, ok, você perdeu um dinheirinho ali, mas é mínimo, porque você só pagou aquele sinal, aquele pequeno valor. E claro, num processo geral, esse risco até existe, mas com a Oliveira Imóveis esse risco não existe, porque a gente toma conta do processo do cliente, a gente sabe em quem confiar e quem não confiar. Então, essa é a primeira questão. A segunda, para quem está pensando em proteger o seu patrimônio, está com medo do momento do Brasil, né? É uma ideia de você ter as suas economias, colocar ali sua ideia de economia numa moeda forte como o euro. Então, é também uma reserva de patrimônio, né? É uma forma de você investir, mas sem estar investindo com risco, como é, por exemplo, o mercado de ações, né, na Bolsa de Valores. Você aqui está arriscando, e aí já não é mais arriscar, de uma certa forma, é você estar se assegurando o seu patrimônio em euros, uma moeda muito mais estável do que o real, né? Deixa eu te interromper um minutinho, Giovanni. Acho que, assim, Claro. até para ficar claro, eu aqui na posição de cliente ficaria em dúvida com essa parte da resposta. Quando você fala o sinal, eu acho que é legal a gente contar para a audiência, para a galera que está aqui, que esse sinal é um pedacinho da entrada já. Não é que ele vai dar o sinal e depois ele tem lá toda a entrada para dar. É uma fatia da entrada que não vai ser o 100% daquela entrada que você combinou, de 30%, de 40%, enfim, que vai ser exigida para aquele imóvel, você vai pagar um pedaço daquela entrada quando você compra o imóvel na planta, e esse restante desse pedaço você vai dar só quando o imóvel já tiver escritura, ou seja, o habite-se, né? Quando ele estiver pronto. Estou certa, Giovanni? Exatamente, exatamente. O que você paga aqui a pronto pagamento, né, no início do processo, quando você vai assinar o CPCV, né, que é aquele sinal, já faz parte da entrada. Não é um valor que você está pagando a parte para a construtora e depois você ainda vai pagar a entrada do imóvel. Não. Se você está comprando um imóvel, por exemplo, de 500 mil, e a construtora pediu uma entrada de 50 mil, né? Vamos falar aqui valores hipotéticos. Você vai pagar aqueles 10%, 50 mil para a construtora. Depois você não paga mais nada durante todo o processo de construção do imóvel. Vamos supor que esse processo durou 2 anos. Daqui a 2 anos, quando você então for financiar um imóvel, o banco vai virar para você e vai falar: olha, esse imóvel de 500 mil que você está comprando, eu só financio 400 mil, os outros 100 mil é por sua conta.
ok, eu já paguei 50 mil para a construtora lá no início, 2 anos atrás, quer dizer, então, que só falta eu pagar mais 50 mil, e o banco, então, vai entrar com os 400 mil. Ou seja, na hora de fazer o financiamento com a obra pronta, você vai pagar mais 50 mil, aqueles outros 10%, e o banco, então, entra com os 400 mil. O sinal que você paga no início já faz parte da entrada que você tem que pagar, que é a diferença do que o banco vai financiar. Ou seja, é uma forma de você pagar um valor ali para ter a reserva, o direito de comprar aquele imóvel, mas aquela reserva com aquele direito de comprar o imóvel já faz parte da entrada que você tem que pagar. Então você não está perdendo dinheiro, você já está pagando parte, literalmente, do imóvel. Então é realmente muito vantajoso nesse sentido. Isso aí eu já vejo duas vantagens, e eu vou colocá-las aqui. A primeira vantagem é que, para quem mora no Brasil, ou quem mora em países que têm aí essa possibilidade que, infelizmente, acontece da gente ter juros altos, inflação alta e tudo mais, emprestar dinheiro ao banco é interessante para a gente, né? Aplicar, fazer investimentos é interessante. Então, assim, ao invés de você se descapitalizar daquele montante todo para dar a entrada do imóvel, você consegue trabalhar ainda durante 1 ou 2 anos com as suas aplicações no Brasil, rendendo, que seja renda fixa, alguma coisa assim, para que você tenha tempo e fôlego para pagar esse restante de entrada que vai acontecer só quando o imóvel está pronto. E a segunda, que eu acho que é bem o cerne dessa pergunta, que é como ganhar euros sem sair do Brasil com imóveis na planta, é que ao comprar um imóvel na planta, você vai pagar um valor, mas assim que esse imóvel ficar pronto, ele já tem uma valorização que independe de condição imobiliária do país, já é uma valorização média ali da planta para o imóvel prontinho, que é de quanto, Giovanni? Eu não peguei a pergunta, desculpa. A valorização que existe entre você comprar um imóvel na planta e dali a 1 ano ou 2 anos, esse imóvel ficou pronto. Qual é o valor que a pessoa já pode saber que ela vai ter ali de retorno e que, de repente, ela pode vender esse imóvel e ter já uma capitalização, uma rentabilidade em cima desse valor investido? Uhum. Olha, falando assim por baixo, bem por baixo, no mínimo 25 a 30%. No mínimo, no mínimo, do mínimo, tá? O mercado ele está muito aquecido, ele está numa subida de preços bem agressiva, digamos assim. Então, para quem tem ali um valor para se considerar para investir, é uma ótima pedida nesse sentido, porque depois de pronto, lembrando que você só vai ter pago no primeiro momento o valor de 10% da entrada, geralmente é 10%, todo o restante é só na escritura, e aí na escritura você finaliza o processo fazendo a escritura, mas já põe a venda novamente. E vendendo, você já vende uma valorização de 30%, ou seja, é um percentual de ganho aí bem interessante, por assim dizer. Eu considero realmente uma estratégia de se capitalizar em euro muito forte, muito interessante, porque você tem um lucro garantido ali de Em 30% euro. facilmente em qualquer imóvel que você compre na planta em Portugal. Claro, vai ter opções que vai te fazer ter um ganho ainda maior. Menor são pouquíssimos os casos, a grande maioria vai ser realmente no mínimo de 25 a 30%. De 25 a 30%, o que a gente leva em consideração aqui é realmente o imóvel, né, Giovanni? Terreno, casa pronta, isso já vai te dar uma rentabilidade dessa média de 25 a 30%. Ainda pode se somar uma valorização imobiliária daquela região, daquela cidade, uma infraestrutura que esteja chegando, uma ponte, um rodoanel, uma linha de metro, como vocês dizem aí, de metrô, alguma coisa assim, que pode, nossa, alavancar ainda mais esse resultado.